Saudações, meus amigos. Eu sou o Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. E aqui é o canal Existem Ondas. Ondas magnéticas existem. Ondas magnéticas, preparem-se. Olá, meus amigos, nós estamos de volta aqui com a série Lendo o Livro dos Espíritos. Estamos muito contentes por contribuir para que o planeta se torne mais espiritualizado, para que as pessoas possam entender a sua realidade espiritual atuando no universo da matéria. E hoje iremos ler o capítulo 1, chamado As Causas Primeiras. Perguntas de 1 a 9. E os temas são bem interessantes, questionáveis. E lembramos sempre que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram elaboradas pelo Allan Kardec e respondidas pela espiritualidade através de vários médiuns. É necessário ter um entendimento do que nós estamos fazendo e falando aqui. E a primeira pergunta, Allan Kardec questionou exatamente assim os espíritos: o que é Deus? Os espíritos responderam dessa maneira: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A pergunta número 2: o que deve se entender por infinito? O que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Pergunta número 3: pode-se dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos humanos, insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Allan Kardec fez uma pequena nota sobre essas primeiras perguntas. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Agora iremos às perguntas 4 a 9 e o tema é exatamente esse: provas da existência de Deus. Pergunta número 4: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axiomas que aplicais à vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra dos humanos, e a vossa razão vos responderá. Allan Kardec escreveu uma pequena pauta sobre isso. Para crer em Deus, basta colocar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Pergunta número 5: que consequência pode tirar dos sentimentos intuitivos que todos os humanos carregam em si mesmos sobre a existência de Deus? E assim responder os espíritos: Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele repousasse sobre o nada? E ainda uma consequência do princípio do que não há efeito sem causa. Pergunta 6. Allan Kardec questionou desse jeito: o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e os produtos de ideias adquiridos? Se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento? E novamente Allan Kardec colocou uma pauta aqui: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas um produto de um ensinamento, ele não seria universal, ele não existiria como as noções de ciências, senão naqueles que teriam podido receber esses ensinamentos. Pergunta número 7: pode-se encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, quais seriam as causas dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Allan Kardec novamente escreveu uma pequena pauta bem interessante: atribuir a formação
primeira das coisas, as propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmo o efeito, que deve ter uma causa. Pergunta número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira em uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Que absurdo! Que um humano de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente. Aliás, que é o acaso? Nada. Vamos agora ler novamente uma pequena pauta do Sr. Allan Kardec. E ele diz o seguinte: a harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e afins determinados. Por isso mesmo, revela uma força inteligente. Atribuir a formação primeiro ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente já não seria o acaso. Pergunta número 9. Allan Kardec questionou dessa maneira: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Essa foi a resposta dos espíritos. Tens um provérbio que diz isto: pela obra se conhece o artista. Olhar a obra e procurar o artista é o orgulho que engendra a incredulidade. O humano orgulhoso não vê nada acima dele. É por isso que ele se chama de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E aqui agora, mais uma pauta do Sr. Allan Kardec, e ele diz o seguinte, meus amigos: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é sim a inteligência suprema e superior a toda a humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem nela mesmo uma causa. Quanto mais ela realiza, é grande, mas a causa primeira deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o humano a designe. Bem, meus amigos, acabamos de ler aqui as perguntas de 1 a 9 do Livro dos Espíritos, que é conhecido como o Livro Primeiro, intitulado As Causas Primeiras. Podemos entender que toda reação tem uma causa. Nós somos a reação de Deus, ou não importa o nome que nós vamos classificar. O acaso não pode e nem é um efeito inteligente. Muitos humanos ainda que reencarnam no planeta têm um ego muito aflorado, não conseguem entender que existe algo superior a todos nós aqui. Afinal, esse vídeo aqui não saiu do acaso, né? Ele teve que ter uma inteligência pequenininha, que sou eu, para montá-lo, para lê-lo e para editá-lo. Seria isso o acaso? Uma aplicação de uma pequena inteligência? Podemos entender que tudo que existe na natureza que não seja obra da nossa espécie é obra de uma inteligência maior. A questão é como entender tal inteligência e como podemos observar. É claro, observamos o artista pela sua obra, né? O que o artista faz, né? Quais são os parâmetros? Deus é o conceito de cada um, mas negar a sua existência é como negar que cada reação não existe uma causa. Lembrando que você pode se inscrever aqui e deixar seus comentários, o seu joinha ou o seu negativo. Afinal, o positivo ou negativo não adultera os conteúdos. E o que é uma boa informação vai ser uma boa informação, não importa que as outras pessoas questionem. Muito obrigado, eu sou o Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. Até a próxima. Magnéticas existem. Ondas magnéticas, preparem-se.